Oi, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Hoje vamos para uma live para falar de menopausa com a colega Francine, que já está aí. Então, pode mandando o link aqui da live para quem vocês conhecem, para eles assistirem também com a gente. E se vocês tiverem perguntas, é só deixar aí no chat, que depois eu transmito para a Francine e ela vai respondendo. E aí, Francine, psicóloga Francine, gente, ela é minha amiga de infância, tá? Hoje eu estava fazendo a conta, Isa. 47 anos. Abafa. Tudo bem. Agora vamos falar de menopausa, porque a menopausa, ela tem muita coisa que acontece também, não na menopausa, mas na esclerose múltipla. Então, vamos tentar fazer um link do que acontece com a menopausa e com a esclerose. Aliás, nesses dias eu estava conversando com uma amiga minha, a Sil, que também tem esclerose, e ela estava falando que ela tem névoa mental. Falei, Silvia, relaxa, porque você é mulher e você vai passar pela menopausa. Então, essa névoa mental vai perdurar um pouco mais do que você já imagina. E aí, Francine? Então, você trouxe um assunto bom sobre a névoa mental. Por quê? Porque eu vou contar, então, uma historinha. Né? A minha historinha. Por que eu resolvi estudar a menopausa? Porque chegou em algum momento da vida algumas coisas com. Eu já tinha feito uma esterectomia, então não menstruava mais, e não liguei alguns sintomas que eu comecei a ter, porque eu já não tinha mais menstruação, então, a maioria das mulheres, o marco da gente perceber da menopausa é que a menstruação começa, o ciclo ficar diferente, passa vários meses com, daqui a pouco vem, enfim. Eu não tinha esse parâmetro. E aí eu comecei a ter problemas de esquecimento, comecei a me sentir mais triste, achando que eu estava começando a ter depressão, insônia. Então, não tinham começado os calores. O que eu achei? Que eu estava com algum problema voltado à parte emocional, à parte de psiquiatria, enfim. E aí me dei conta de que comecei a correr em vários médicos. Então você vai no psiquiatra, ele não faz uma anamnese, não pede exame de sangue para ver como é que está a parte hormonal, já me deu uma medicação para ansiedade, para eu dormir. Aí vai para o ginecologista, também não fez esse link. Então eu passei alguns anos da minha vida correndo, e aí dor na articulação, você vai aonde? No ortopedista. Ninguém fez esse link de falar o que está acontecendo, né? Vamos pedir exames, vamos fazer uma avaliação clínica mais profunda. Então, eu sofri durante alguns anos percorrendo vários especialistas e ninguém conseguia saber o que eu estava sentindo. Isso. E aí que um dia eu tive um clique e falei, peraí, né? Vamos olhar a parte hormonal, vamos começar a estudar um pouco mais. Será que eu não estou entrando na menopausa? Mas até aí eu já estava inundada de remédios, né? Então, a hora que eu comecei a estudar, que eu procurei, não foi nem um ginecologista, foi um endocrinologista, que aí começou a pedir meus exames, escolher a minha história, que eu descobri que eu estava na menopausa. Mas olha quanta coisa eu passei durante, sei lá, uns 3 anos com dores, com esse esquecimento, enfim. E passei. Depois vieram os calorões, eu falei, agora que eu já descobri que era menopausa, agora. Agora eu já sei porque eu estou tendo calor. Então, fui estudar. E aí você traz para a gente fazer o link dessa história da névoa mental. Tem um livro muito bom que eu quero indicar. Esse é O Cérebro e a Menopausa, da Lisa Mosconi. Ele, eu acho que devia ser assim: mulher passou dos 30, você recebe um livro desse. Para entender o que vai acontecer com o corpo da gente. Porque o que é essa névoa mental, né, que a gente fala? Você começa a esquecer as coisas. Primeiro você esquece onde está o celular, a chave do carro. Daqui a pouco
eu estou conversando com a Isamara, quero dizer que, Isamara, olha que bonita a minha... Chica, o A que é isso mesmo? minha as palavras não vêm, né? E você começa a ficar apavorada, e a primeira coisa que você pensa, eu tô com demência senil. Não é possível, porque eu tô conversando, eu não consigo engatar uma linha de pensamento, eu esqueço que eu estou falando no meio, eu não lembro o nome dos objetos. Então, essa é a névoa mental que a gente chama. E nesse livro da Lisa, ela traz uma coisa muito legal, que são os 3 P's da mulher, que é a puberdade, que para a gente seria a gestação e puerpério, segundo P, e o terceiro, a perimenopausa, que, né, é o período antes da gente entrar na menopausa que a gente começa a ter os sintomas. Então, Seria a pré-menopausa ou não? eu acho que, na verdade, se a gente... Porque, assim, a menopausa, ela é classificada como 12 meses sem menstruar. Então, eu só vou saber se eu entrei na menopausa, né, a hora que eu fiquei esses 12 meses sem menstruar. Então, mas você começa a ter os sintomas, né, da menopausa na pré, né? Então, tem mulheres que isso começa mais tarde, por volta dos 50. Hoje, tem mulheres com 38, 40 anos que estão entrando numa menopausa precoce. Então, é importante que a gente saiba quais são, né, esses sintomas, como é que isso funciona. E quando a Lisa traz esses 3 P's da mulher, eles são muito semelhantes. Por quê? Na adolescência, a gente não sua mais, não transpira mais, né? Os hormônios estão todos alvoroçados. Se você for ver, essa coisa de suar mais, ela acontece na adolescência, na puberdade, ela vai acontecer na gestação, essas ondas de calor, e ela vai acontecer depois da menopausa. Outra coisa que acontece é a flutuação de humor. Adolescência, né? Cada dia a gente está de um jeito na parte emocional. A gestação também é outro período que acontece essa parte da labilidade emocional, que volta na menopausa. Então, a hora que a gente começa a olhar essas fases da mulher, todas elas têm sintomas semelhantes. Mas, Francine, nuvem mental na adolescência, quem nunca escutou a mãe falar, menina, tá com a cabeça na lua? Onde essa menina tá? Não é? E a mesma coisa na gestação, no puerpério. Puerpério, então, a mulher fica esquecida, né? Vai ferver a mamadeira. Mamadeira, na época, sou velha, né? Que a gente fervia a mamadeira, agora tem outros dispositivos. Mas quantas vezes eu não larguei a mamadeira lá, a hora que eu cheguei, o plástico já estava esturricado, né? Então, assim, esses 3 P's na fase nas fases importantes da vida da mulher são muito semelhantes. Eu acho que qual é a grande diferença é o que vale a pena a gente conversar sobre isso. Quando ela acontece na adolescência, né, esses sintomas, e na gestação, a gente tem um acolhimento. Ah, que bonitinha, né? Tá ficando mocinha, virando mulher, é assim mesmo, tem que ter paciência. A mesma coisa em relação a gestante ou a puérpera depois que tem o bebê. E isso não acontece conosco na menopausa. Quem acolhe, né? Os profissionais estão preparados para esse momento que a gente está vivendo? Eu diria que não, e olha que eu estou há 30 anos na área da saúde. Agora... Vamos explicar. Para quem não sabe, a Francine é enfermeira, tá? Também. Depois que ela foi fazer psicologia. E estudei a parte de gerontogeriatria e também a parte de obstetrícia, né? Então, por isso que as mulheres me interessam. Gosto de trabalhar com elas. Eu acho que a mulher tem uma riqueza grande, essas diferenças ao longo da vida e semelhanças que tornam a minha prática muito mais gostosa. Desculpem, meninos. E você, Isa, como é que já entrou na menopausa? Já tem sintoma? Como é que estão? Aí cai naquilo que você falou. Eu não sei, porque como eu uso de Mirena, que você não menstrua, eu vou só pelos exames. E nos exames acusa que está tudo bem ainda. Isso é bacana você também trazer, porque
a gente vai fazer o diagnóstico, na verdade, né, o médico da menopausa, não só por exames, também pela sua clínica. Então, o quê? Quais são os sintomas que você está tendo de diferente de uns tempos para cá? Às vezes as ondas de calor, dor nas articulações, a nuvem mental, a névoa mental, enfim. Então, às vezes, né, você consegue fazer esse diagnóstico antes que os seus exames, né, que os seus hormônios comecem a cair. Tem Sim, algum sintoma ou eu não? penso, eu penso assim, para quem tem esclerose é um pouquinho mais complicado. Porque, por exemplo, os calores eu já tive. Dor na articulação eu tenho, mas eu já sei que isso é da esclerose. Uhum. Não o calor, mas a dor na articulação. Essa névoa mental é da esclerose também, eu já sei. Mas por isso que eu falei, um pouquinho mais complicado. Sim, porque tem muitos sintomas que são semelhantes, né? Então, por enquanto, você vai ter que esperar a parte dos exames de sangue mesmo, porque os sintomas se confundem. Exatamente. Vou ter que só confiar no exame de sangue a hora que realmente der zero. Porque Eu ainda tenho os hormônios. sim. Testosterona, estrogênio ainda estão aparecendo. Agora, a hora que zerar, aí que eu vou saber que realmente eu entrei. E às vezes eles vão caindo, né, ao longo dos anos e cada vez que você vai no médico, ó, tá começando. O bacana, né, a gente conseguir falar sobre isso, porque a gente é uma coisa relativamente nova. As pessoas falavam sobre menopausa cochichando, né? É verdade. E sempre com um peso, né? Não é uma fase boa da vida, né? Eu não lembro da minha mãe, ou da minha avó, ou da minha tia falando sobre isso. Então, os adultos evitavam falar sobre isso também perto das crianças, mesmo a gente sendo mulher e indo passar por isso um dia. E é diferente, né? Porque quando você fica mocinha, ocorre uma festa em casa, né? É Ah, verdade. Todo sim, mundo está sabendo. Ai, ela ficou mocinha. isso mesmo. E a mesma coisa quando você está grávida. Então tem uma comemoração desses dois P's na vida da mulher, né? E na menopausa, não. Tem algumas pacientes que relatam que quando chegam no ginecologista e descobrem que estão na menopausa, receberam a notícia com um profissional falando para elas: agora é só ladeira abaixo. Nossa, que ótimo. Né? Que Como é que você ótimo. fica A mulher fica tão feliz com isso. super confiante, né? Super. E é bom lembrar, né, que apesar da gente começar, acho que de uns 4 anos para cá que eu tenho, né, lido bastante coisas na internet sobre menopausa, as mulheres estão falando mais sobre isso e tem podcast, de profissionais. Acho que vale a pena até falar que agora a Cláudia Raia está fazendo uma peça sobre menopausa. Quem assistiu diz que é incrível, né? Que a gente acaba se identificando, mas não é comemorado, Não, ainda não. né? Olha e fala, bom, é ladeira abaixo. Só que a gente tem que saber que isso não é real, né? Hoje a gente tem profissionais, ainda, né, não são muitos, mas que acompanham você nesse período, né? Desde descobrir junto com você se você pode ou não fazer reposição hormonal, se a reposição hormonal é indicada ou não para você, para o seu caso. Então, hoje, você tem uma qualidade de vida muito melhor em relação aos sintomas da menopausa que muitas vezes podem atrapalhar a vida, né? Porque se você não dorme, você tem ondas de calor, a névoa mental, cansaço, né? E aí você fala da esclerose, a esclerose também tem esses Tem sintomas, né? tudo isso. E como você lida? O Que que é que um você tem problema. feito? E aí cai de novo naquilo que eu falei para a Silvinha, amiga minha, que também tem esclerose. Calma, que vai demorar mais tempo para passar do que você imagina. Mas você faz alguma coisa que te ajude a diminuir esses sintomas? Por exemplo, para a fadiga, Hum.
eu já sei, para eu não fadigar, que eu tenho que fazer. Foi difícil, é difícil ainda, mas tem que dar um basta. Tipo, mas como você não vai fazer isso? Não, agora eu não vou. Pode ser que depois eu faça, mas agora não dá para fazer. Porque eu já percebi que eu fazendo, eu me canso, minha energia. Eu falo que quem tem esclerose é que nem se fosse uma bateria de celular viciada. Você colocou para carregar, está 100%. Passa 5 minutos, acabou a bateria. Isso é a fadiga na esclerose. Então, na esclerose, eu já estou me policiando. Ó, agora eu não vou fazer isso, porque senão acaba a bateria. E aí, como que eu faço? Eu já passei pela fadiga na esclerose e não é legal. Porque na esclerose, quando você fadiga, sua perna não responde. Aí você não anda para lugar nenhum. Você só pode ficar deitada. Então, eu creio que na menopausa deve ser mais ou menos parecido, mas um pouco mais leve. Agora, uma mulher com esclerose múltipla, Na menopausa, né? na menopausa, eu acho que aí, ao contrário, de ser mais leve, não vai potencializar. Eu acho que vale a pena pensar sobre isso, mas também, quem sabe a reposição hormonal não seja uma boa alternativa. Mas eu acho que você está correta, né? Em relação à esclerose, é isso, porque se você gastar sua bateria toda para você conseguir se recuperar, vai demorar muito mais. Né? E na menopausa, eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue fazer, né, que ajudam muito todos esses sintomas. Uma delas é a prática de atividade física. Sim, na esclerose múltipla também. Mas estou cansado para fazer exercício. Vai, faz, você vai ver que vai dar mais gasto depois. Sim, e aí até na menopausa, né? A gente vai perdendo massa muscular, não tem como, a gente está envelhecendo, então você tem que se manter ativo para continuar mantendo a sua massa, e o mais recomendado é a musculação, né? Você pode fazer outras atividades, mas você tem que manter a sua musculatura, o que vale também para esclerose, né? Porque a gente na geriatria brinca que a gente tem que trabalhar atividade física para manter a força na perna, que é a perna que vai ajudar a gente a levantar, a andar, a continuar as atividades normais. Então, pelo menos força na perna tem que ter, a gente tem que garantir que essa musculatura esteja ok. Sem contar da parte hormonal. Se a gente pensar que atividade física libera vários neurotransmissores que vão dando aquela sensação de bem-estar, ajudam nessa parte de regulação do humor, regulação hormonal. Então, vira remédio, né? Você não pode deixar de fazer, né? Tem que fazer parte da prática constante da gente para uma velhice mais saudável, né? Com menos comorbidade. Porque a atividade física ajuda para tudo, né? Minha professora de inglês, ela fala isso. Fala, gente, porque a maioria, quem faz inglês, tem mais de 50 anos, então já entrou na menopausa. Ela fala, ó, exercício físico tem sempre que fazer. Agora, depois que você já passou de 50, vai para musculação. Você não vai ficar bombadão, mas você vai ter mais força para levantar, para mexer o braço. Ela fala do netinho dela, para eu segurar meu netinho, segurar o Theo. E é isso mesmo, vai para musculação. Eu confesso que não é o que eu gosto. Nem eu vou confessar também. Eu não gosto de musculação. Mas nem que a gente faça outras atividades que deem mais prazer, mas tem que colocar as nossas séries ali no meio e fazer, não tem jeito. É a poupancinha da velhice, né? Eu prefiro ficar na minha bicicleta ergométrica, porque não tem como mais, eu não tenho equilíbrio. Ficar numa bicicleta normal. Eu tenho que ficar numa bicicleta ergométrica horizontal. Porque Uhum. aí não tem problema de equilíbrio. E eu vou estar mexendo as pernas e vou estar fazendo com que o músculo da perna funcione. É isso mesmo. E também cuidando da sua parte
cardiovascular, porque você também está fazendo exercício aeróbico ali, né? Melhorando a parte do fôlego, enfim. Uma curiosidade, você está fazendo, eu posso dizer que é equitação? Ecoterapia. Ecoterapia. E o que você tem achado sobre depois que você começou a fazer? Bom, eu não sei para as outras áreas, mas para o equilíbrio é ótimo. Que legal. Eu acho que para várias áreas, né? Fora o lance do bem-estar, você tá ali com o animal, tem tudo isso, né? Além dessa parte do equilíbrio. Porque querendo ou não querendo, eu não sei, sou meio suspeita para falar, mas você olha para o cavalo, parece que ele está te respondendo com o olhar, coisa mais linda. E aí faz um bem desgraçado para gente, né? Psicologicamente falando. Sim, com certeza. E parece, né, outras pessoas que eu conheço que já fizeram algum tipo de reabilitação com animal, eles falam muito sobre isso. É como se o animal entendesse as limitações, né? Então, dizem que eles normalmente são super pacientes. Parece que eles conversam com você pelo olhar. Tipo, eu sei, vou mais devagar. Hoje você tá mais xoxinho. Vou ter ecoterapia sexta-feira, Você tá fazendo quantas vezes? uma vez por semana, Uma vez por toda semana. sexta-feira. E o que a sua fisioterapeuta diz a respeito? Que melhorou o seu equilíbrio? Que melhorou o equilíbrio. E eu percebo isso, Aham, que legal. andando de carro dá para perceber. A hora que o carro passa em uma valeta ou lombada, já dá para perceber que o tronco fica mais reto. Que incrível, né? É ótimo. E eu acho que vai ser bom também para mim a menopausa, E por quê? porque mexe com o psicológico. Ah, tá. Você sai de lá mais Então, calmo. então psicologicamente, vou estar mais tranquila. É verdade. Essa interação com o bicho faz uma diferença enorme. Dizem, né, que as pessoas que têm pet normalmente são mais felizes, né? E olha, eu tenho pet e eu ando a cavalo. Ai, como eu sou feliz. É sobre isso. É muito legal essa parte. Aproveitar, dar uma boa noite. Não sei se ela está aí ainda, mas boa noite, Beth. A Beth faz inglês comigo lá na Hello Kitty. Boa noite, DJ Valdo. DJ Valdo que tá aí, boa noite. E boa noite, maridinho André. Esse é o DJ Valdo. Ele está perguntando, pelo fato de vocês terem esclerose, a menopausa tem alguma diferença ou sintomas sobre quem não tem? É o que a gente já estava falando, né, Fran? Sim. Não tem, DJ. Pode exacerbar depois algumas coisas, porque você vai ter o da menopausa e o da esclerose, porque são muitas coisas parecidas, que nem a névoa mental, a fadiga, As dores articulares, né? as dores articulares. Então, pode ser que quiser exacerbe, conseguir, exacerbe depois que a gente tiver menopausa. Mas é a mesma coisa. O duro, a gente até estava comentando isso. O duro é saber quando você está na menopausa ou quando que você está sentindo é da esclerose múltipla. E nem toda mulher, na verdade, né, vai ter sintoma de menopausa. Tem mulheres que passam pela menopausa maravilhosamente bem, não sentem nada, então, mas não modifica. Né? É o que a Isa falou. Pode ser que alguns sintomas se confundam. E quais os sintomas que mais incomodam na esclerose para você? É a fadiga. A fadiga é, para mim, em particular, a falta de equilíbrio. Que nem a Daniela, por exemplo, não tem falta de equilíbrio, mas tem fadiga. Então, são essas duas coisas que incomodam muito. Para mim, Zamara, é a falta de equilíbrio e a fadiga. Agora, de resto, a gente aprende a lidar com e vai levando. É como se fosse já intrínseco da gente. A gente aprende a conviver com e aprende a driblar.
Por isso também que a gente está fazendo hoje essa live sobre menopausa, para as mulheres poderem saber o que estão sentindo e poder driblar isso que estão sentindo, Sim, né? e uma das possibilidades é a reposição hormonal, né? Eu acho que vale a pena a gente falar dessa coisa da atividade física, uma alimentação mais saudável, querendo ou não, ajuda. É como se fosse montando um quebra-cabeça, né? Porque um dos sintomas da menopausa, por exemplo, é a insônia. E aí, o que que eu posso fazer para driblar a insônia? Então, comer melhor, né? Não comer muito à noite, para você não ir para a cama com a barriga muito cheia, ter uma Eu vi que alimentação você estava saudável. falando outro dia também no Instagram, acho que foi no Instagram, não sei, ou no Facebook, de um tempo antes, acho que não lembro agora a quantidade certa, acho que é 2 horas antes de dormir, parar de ver telas. Isso. É o que a gente chama hoje de higiene do sono, né? E aí eu tenho o caso de algumas pacientes, ou eu, inclusive, tive problema de insônia. Você tem que começar a se acostumar a ter uma rotina antes de dormir, né? Para meio que avisando para o seu cérebro que está chegando na hora dele descansar. Então, essa coisa da tela, né? De 1, 2 horas antes de deitar, parar com a TV, parar com o celular, diminuir as luzes da casa. Uma dica que eu gosto e as pacientes que eu ensino depois falam para mim, Francine, agora eu não consigo mais abandonar, que é, por exemplo, antes de dormir, por isso que eu falo que você vai fazendo essa higiene do sono, 1 hora sem tela você passa rapidinho, porque diminui as luzes da casa, põe uma musiquinha ambiente, vai tomar seu banho quentinho, com uma velinha aromática, né, com a luz apagada. Então, a hora que você toma banho com a luz apagada, só isso já diminui a quantidade de estímulo que você está recebendo. E aí você também fica mais presente naquele banho, né? Você repara mais a temperatura da água, dela caindo, você se ensaboando. Então, você não fica com a cabeça pensando em outras coisas, vai entrando no estado de relaxamento. Outra coisa que ajuda é o chazinho quente antes de dormir, ou leite quentinho, né? Que nem a avó fazia. Ai, que delícia. Derretia o caramelo, jogava o leite ali para ferver, ficava um leitinho marronzinho, né? Porque o leite é rico em triptofano, que ajuda na indução do sono. E é muito importante, né? Quando a gente vai deitar, não é gostoso. Quando a gente troca o lençol tá cheiroso, limpinho, né? Você tá cheiroso para ir deitar. Então, tudo isso vai favorecendo esse relaxamento e né, induzindo o seu cérebro a descansar. Uma outra coisa que eu também indico que tem trazido um bom resultado é nessas, tipo Spotify, Deezer, tem o ruído branco. Eu não sei se você já ouviu falar. Ruído branco? Não, É. eu ouvi quando eu trabalhava com acústica. Depois pesquisa para ver se não é a mesma coisa. Que você coloca para dormir, aí tem alguns que ele toca 8 horas. Enquanto você estiver dormindo lá, ele está tocando esse ruído branco que diz que acalma e também ajuda a pegar no sono, né? E por último, a leitura, né? Tem gente que fala, eu não consigo ler um livro, leio 2 páginas e já cai no sono. Excelente. Pode ser uma das coisas que você pode utilizar para te ajudar a dormir. Tem aqui, acho que uma pergunta, né? O DJ está perguntando se depois do último ciclo a mulher ainda pode menstruar. Não, DJ, mas eu vou deixar a Francine responder. Na verdade, o que que a gente chama de menopausa? A menopausa inicia depois que eu fiquei 12 meses sem menstruar. Então, por exemplo, eu fiquei 6 meses sem menstruar, menstruei de novo, não estou na menopausa, né? Eu estou na pré-menopausa. A menopausa é quando eu fico esses 12 meses sem menstruar. E aí não tem mais, porque a gente tem, na verdade, durante esse período, a queda dos hormônios femininos, né? E a gente não tem mais, a gente nasce com um número X de óvulos, né? Então chega uma hora que aqueles óvulos
esgotam, a gente tem essa queda hormonal, então a gente não ovula e, consequentemente, não menstrua mais. Respondi? Respondeu, DJ. Ou seja, não tem como. Parou de menstruar por um ano. Se voltar, tem alguma coisa errada. Normalmente as mulheres começam a ter aquelas. Elas usam um termo engraçado. É uma irregularidade menstrual, né? Às vezes elas falam, eu tive um escape. Não foi um escape, foi uma menstruação. Muitas vezes, durante esse período da pré-menopausa, ou ele vai ficando diminuindo, né, esse fluxo menstrual, ou o oposto, né? Tem mulheres que acabam tendo um fluxo muito maior, que nunca tiveram durante a vida, enfim. E uma coisa que normalmente acontece, que a mulher que tem sintomas de TPM costuma ter uma menopausa um pouco mais conturbada também. Ah, é? Não sabia, não. Então, tendo mais TPM, normalmente a menopausa é mais cruel, vamos dizer assim. Vai ter mais sintomas, infelizmente. É difícil hoje em dia, né, na vida corrida que a gente... Você conhece esse medicamento Trageston? Não entendi. Me fala um. Não entendi. Eu faço pergunta, por favor, porque eu não consegui entender. Você entendeu, Fran? Não, eu acho que Também. ele quer saber sobre essa medicação. Me faz aí de jeito que não conseguimos entender. Não sei nem que medicação é essa. Não consegui entender. Então, se eu não me engano, é uma medicação que eles dão para gestante que tem risco de parto prematuro. Será que é esse? Não sei. Reposição a Hormonal. hormonal, né? Então, na verdade, para reposição hormonal, vai ter que fazer consulta com o médico. Normalmente, eles acabam fazendo reposição de estrógeno, mas aí precisa, não dá para a gente passar o nome do Qual que é é o utilizado. medicamento? Isso, porque para cada mulher é indicado um medicamento diferente, algumas vão usar subcutâneo, não, vai passar na pele a pomadinha para A ter dosagem vai ser absorção. diferente. Isso, as dosagens são diferentes, pode ser uma medicação via oral. Então é muito diferente e é de mulher para mulher. Você tem que saber histórico familiar, né? O histórico dela de saúde, para saber se ela pode ou não fazer reposição, se tem algum risco. Antes eles falavam muito sobre a história do risco de câncer por reposição hormonal. E hoje isso caiu. Foi um estudo que aconteceu nos anos 90, que não foi muito bem feito, mas foi muito bem divulgado. Então ficou aquele medo de fazer a reposição. Hoje é muito seguro. Uma coisa importante que os médicos falam é que a gente tem uma janela para começar essa reposição, né? Então, o que seria essa janela? Depois de você entrar na menopausa, você teria 10 anos aí para começar a fazer a reposição, porque te ajuda no sentido de melhorar a massa óssea, toda essa parte de sintomas da menopausa. E eles dizem que depois que você passa esses 10 anos, o benefício não é tão bom, né? Então, por isso, mulheres, né, começarem a ter algum sintoma, converse com seu médico, dá a possibilidade de começar a fazer a reposição antes dessa janela. E a reposição, antigamente eles falavam em períodos. Por no máximo 10 anos, por no máximo 5 anos. Agora eles têm visto que você pode fazer a reposição até o final da vida, né? Se você começou na época correta, que isso é um fator de proteção, né? Mas é sempre bom lembrar que medicina todo dia está evoluindo. Pode ser que amanhã a gente tenha alguma outra novidade em relação a isso. Mas hoje é o que normalmente eles têm seguido. É interessante, não sabia disso não, dessa janela. Porque o que acontece? Depois desse período, eles falam que... Porque a reposição hormonal, se ela for feita no período correto, ela traz muito mais benefício do que, de repente, contraindicação. E depois desse período, começam a aparecer algumas contraindicações que não vai valer a pena você repor depois
desse período que você perdeu, que você teria um ganho muito maior. Sim, perfeito. E aí, pessoal, alguma dúvida? Eu estou abismada como esclerose múltipla e menopausa tem tudo a ver. E por infelicidade, a maioria das pessoas que têm esclerose múltipla são mulheres que vão passar Sim. também pela menopausa. A gente fala muito e ouve falar muito só sobre a parte ruim, mas os pesquisadores têm falado de uma parte boa em relação à menopausa, e uma delas é uma coisa que acontece com o cérebro, né? Tem todo esse período de névoa mental, enfim, mas que depois ele volta ao estado normal. Você não vai passar a vida inteira esquecida, né? Depois dessa caída dos hormônios. Isso acontece por quê? Porque de repente os hormônios despencam, né? Você deixa de produzir e esses sintomas funcionam como uma adaptação do cérebro, né, do sistema neuroendócrino para essa nova situação. Mas daqui a pouco essa memória começa a voltar, enfim. E eles falam de uma coisa muito interessante, que depois que você entra numa fase da sua vida, você deixa de... O cérebro funciona assim, por exemplo, criança, quando nasce, o cérebro está o tempo todo, porque ela tem que aprender a comer, falar, correr, enfim, aquele estresse. Quando você está mais velho, tem coisas que você não precisa aprender mais. Então, o seu cérebro entra ali em um nível de, como é que eu posso dizer? Ele descarta aquilo que não precisa, porque já está aprendido. E aí eles falam dessa coisa que acontece como se fosse um pico cerebral de potência, que a gente só pensa no envelhecimento como, eu estou perdendo. Não, eles falam que ali de 60, 70 anos você tem uma potência, porque você deixa de acionar tanto essas coisas que já estão automáticas. Aí eles dão um exemplo da mãe, que quando tem filho pequeno, você está o tempo todo, né? Será que caiu? Tem que tomar conta e todas as... E quando você entra nessa fase da vida, se você teve filho, teu filho provavelmente já está vivendo a vida dele. Então, esses mecanismos que o cérebro tem de ficar em alerta o tempo todo, eles relaxam. E aí você tem essa qualidade, né, do cérebro no sentido de ter mais atenção, ter mais foco, conseguir desenvolver coisas novas. É como se estivesse tirando aquilo que você não precisa usar mais com tanta urgência e você aproveita essa capacidade do cérebro para outras coisas. É interessante. Então, a menopausa também tem um lado bom. Eu não sabia. Ninguém fala, né? Ninguém fala. Eles falam dessa parte cerebral que acontece, tem essa outra. Se a gente for pensar na parte emocional, você já viveu o seu pico relacionado ao seu trabalho, né? Você já chegou no seu auge, né? Você não precisa mais estar naquela correria, porque provavelmente você já conseguiu uma estabilidade financeira. Muitas vezes você está se aposentando e podendo se dedicar a coisas que te dão mais prazer. E as pesquisas têm mostrado que as mulheres são mais felizes depois da menopausa, porque ela deixou de ter essas obrigações, né, que tomam muito tempo, e passa a fazer coisas que trazem mais prazer para a vida. Então, enquanto a gente só ouve falar das coisas ruins da menopausa, tem essa parte boa, né, de desempenho do cérebro, da gente conseguir ser mais feliz fazendo as coisas que a gente mais gosta, tendo um tempo para se dedicar, né, aquilo que você quer, aquilo que você não conseguiu fazer, você vira prioridade na sua vida, né? Porque normalmente, quando a gente fala de menopausa, a gente está falando de mulher, e muito do que a gente vive está relacionado o outro, né, como prioridade. Ou é a vida profissional, ou é marido, ou são filhos, enfim. Então, que essa fase ocorre como se fosse uma certa libertação, e aí Deixa eu ela aproveitar. normalmente é Deixa mais eu feliz. aproveitar. Te cortei. Fala. Imagina, não, eu terminei.
Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. A parte da libido na menopausa, estou lembrando daquele vídeo que eu te mandei lá, do cara falando que se esses calores dela continuarem, eu vou acabar pegando uma pneumonia. Ele Adorei. fala da libido. É verdade isso, que na menopausa a libido cai? Sim, porque a gente tem essa queda desses hormônios e a gente tem alguns fatores fisiológicos que também prejudicam. Por exemplo, durante depois, né, da menopausa, essa fase de queda de hormônio, a gente tem um ressecamento. A pele fica mais ressecada, né? Você tem um ressecamento vaginal, você tem menos lubrificação. Então, muitas vezes, a relação sexual pode ser dolorida. Causador, né? Para de ser prazerosa para ser dolorosa. Isso. Então, assim, é por isso que tem que se conversar muito, né, com o parceiro, com a parceira durante esse período, porque muitas vezes tem que utilizar de outras estratégias, como, por exemplo, o uso de lubrificante, tem que caprichar nas preliminares, né? Tudo isso ajuda a ter mais libido, porque se você for ter uma relação só com foco na penetração, né, não teve toda essa preparação de, né, estimular essa mulher para que ela tenha vontade, tenha desejo, e além de tudo, você não utilizar de outros artifícios para ajudar nessa lubrificação, fica bem complicado. Sem contar que eu sempre brinco com as minhas pacientes que para mulher sexo começa no bom dia, de manhã cedo, né? Então não tem melhor maneira de você estimular do que você tratar bem, você ser parceiro ou parceira, né? Não ter louça na pia. A doutora Rose Vilela, da Energia 97, ela fala assim: quer fazer uma mulher ficar feliz? Vai lavar louça de cueca box. É isso Daí, mesmo. no final da noite, pode até ser que role alguma coisa. Mas é isso mesmo. Para a mulher é muito diferente, né? Essa parte da estimulação e está relacionado com tudo isso. Então, por isso que sim, tem a queda da libido, sim, da parte hormonal, mas também tem esse agravante de todo o ressecamento. A pele fica mais fina, né? A gente vai enrugando, né? Você vai perdendo a água, diminui a gordura, então a pele vai ficando mais fina. Tanto que se a gente lembrar das nossas avós, né? A pele não fica soltinha, né? Você faz assim na pele, a pele parece que samba. Por quê? Porque não tem mais aquela camada de gordura que segura a pele naquele lugar. Então, isso Minha vai mãe morre acontecendo de com o medo da minha envelhecimento. gata, porque ela fala Oi? assim: minha mãe morre de medo da minha gata, porque ela fala assim: se a Mia encostar a patinha com as unhas na minha mão, como minha pele está fininha, vai sangrar. É isso. E, né, e aí quando a gente fala relacionado à parte sexual, isso também acontece no corpo como um todo. Mas, Isa, foi bom aquele vídeo que você mandou. Aquele vídeo é muito engraçado, é muito bom. Depois, quem quiser ver, me manda que eu mando para vocês. É uma comédia de um cara, vou dar um resumão. Um cara que a mulher está na menopausa e sente muito calor e quer dormir com a janela aberta. Nesse frio que está fazendo. Ela fala: não, eu vou ficar com muito calor, então deixa a janela aberta. E ele falando rouco: tô vendo a hora que eu vou pegar uma pneumonia. Muito bom. É Embrulha para Viagem, é isso o nome, eu acho? Acho que é e o trio que faz isso, essa sketches humorísticas, chama Embrulha para Viagem. É muito bom. O DJ Valdo está perguntando do climatério. Então, se inicia em que idade? Não tem uma idade específica. Normalmente a partir dos 40 anos, né? Mas tem mulheres que têm
menopausa precoce, então esses sintomas iniciam bem antes, e às vezes elas podem, inclusive, parar de menstruar. Então, não tem um período. Mas, se eu fosse tirar uma média aí, mulheres a partir dos 40 até uns 55, enfim, normalmente nessa idade, né? Mas tem aquelas que vão entrar na menopausa mais tarde, e outras que acabam tendo essa menopausa precoce. A título do pessoal que está vendo saber, eu acho que eu não estou ainda na menopausa. A Francine, acho que já está na menopausa. Já estou faz tempo. Já estou faz tempo, já faz acho que uns 5 anos. E tive a maioria desses sintomas todos que a gente falou hoje aqui, né? Então, por isso que eu posso dizer de carteirinha que, gente, melhora com o tempo, melhora se fizer reposição. Tem gente que não faz reposição, mas que utiliza de outros métodos para tentar diminuir os sintomas. O importante é que alimentação saudável, atividade física, cuidado do sono, descanso, lazer, tudo isso ajuda a melhorar os sintomas. E uma coisa importante é que às vezes a gente esquece, que são as relações de amizade, são essas trocas que acontecem entre as mulheres, rede de apoio. Isso para a gente é muito importante, né? Que a gente cultive tudo isso para que a gente passe por esse momento tendo com quem conversar, compartilhar, né, rir das situações estranhas que a gente passa, enfim, é sobre isso. Ô, Fran, o que mais te incomodou na menopausa? Olha, Isa, eu acho que os 2 sintomas principais foram a névoa mental e a insônia, porque se você não dorme, todo o restante não funciona. Aí piora a memória, piora o humor, piora a parte emocional. Eu acho que foram os 2 principais. Os calores eu até tirava de letra comparado a esses outros. O As, Gisevaldo está perguntando alguma coisa aqui. as mulheres Ele está ficam na perguntando. menopausa e quem Ele sofre só são os está maridos. falando. Ah, É, Gise, vou procurar o vídeo depois eu mando para você. É bem isso mesmo. E quem mas sofre na assim, menopausa é o marido. tem que ter parceria nos momentos bons e nos que não são tão bons. Fica tranquilo que isso passa. É semelhante a TPM, né? Mas faz parte, né, do envelhecimento. Eu prefiro estar na menopausa do que não ter passado por isso. Então, é sobre isso. Todos iremos envelhecer, né? Os meninos entrarão na andropausa, então a gente não tem como escapar, ainda bem. Tem para a gente e tem para eles também. Tem para todo Sim, mundo. tem para todo mundo. Fran, queria te agradecer muito. Deixe teu contato para o pessoal te colocar ou no Instagram, não sei que você tem, YouTube, Eu não vou sei ter o que que é. falar o Instagram agora, é isso? Vou ter que colar. Tudo bem, tá aí fácil para você colar. Francine, underline, branco, underline, PC. É o Instagram dela. Isso. Instagram, Mas eu acho gente. que se colocar Francine Branco lá, aparece. Eu atendo online, né? Sigo a TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Essa é a minha abordagem. E aí as pessoas perguntam, mas qual é a diferença? Né? Aquilo que a gente vê nos filmes, né, que a pessoa deita no divã de costa para o terapeuta e o terapeuta não fala nada, né? Nos filmes de comédia, o terapeuta até sai da sala depois não é o tipo de linha que eu sigo, né? A TCC ela tem uma participação muito grande entre terapeuta e paciente, né? A gente tem um trabalho juntos, conversa sobre os assuntos, propõe planos de ação, às vezes tem lição de casa para que a pessoa possa desenvolver algumas coisas durante a semana para fortalecer, para aprender coisas novas, para a gente buscar novos caminhos. Então, de uma forma bem resumida, a TCC é bem participativa, e é essa linha que eu sigo, né? Então, É uma troca, né? isso, e essa coisa que eu falo do estilo de vida está relacionado também com a parte psicológica, né? Não adianta só eu fazer terapia se eu como mal, durmo mal, sou sedentário, enfim. É olhar o ser humano de forma integral.
É isso, me sigam lá, que tem algumas dicas relacionadas a essa parte de menopausa, que é o meu foco. E obrigada a você por ter me convidado. Obrigada. E qualquer coisa, Beijinhos. você já sabe, eu vou te ligar e falar, Francine, está acontecendo isso? Aí eu falo, vamos marcar um café e a gente conversa e dá tudo É, certo no final. obrigada, viu, Fran? Imagina, um beijo e Obrigada a todo mundo aí que assistiu e até sexta-feira. Perdão, sexta-feira tem live aqui de novo. Ele esclerosando. Beijos!